Muito bom ter você participando do nosso culto. Depois de um louvor tão gostoso, vamos dar uma respirada, nos conectar aí com Deus um pouco em silêncio. Peço que você faça a tua oração, pedindo para que Deus abra os nossos corações, o teu coração, a tua mente, para que a gente possa aprender um pouco mais dele. Vamos orar? Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor, por a gente poder te ouvir novamente, por a gente poder estar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a nos deixarmos completamente nas tuas mãos, com a nossa mente, com a nossa boca, com o nosso ouvido. Que seja o teu Espírito que nos fale de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler um texto relativamente longo, mas muito simples e conhecido. O texto quase que fala por si. Colossenses 3, do verso 12 até o final do capítulo, que é o 25, e o primeiro verso do capítulo 4, que é perfeitamente conectado com o texto anterior, embora tenha a partição do capítulo. Então, no verso 12 de Colossenses 3, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Vou parar aqui um pouquinho. Ele vai começar um texto, e ele está lembrando assim, para nós todos: vocês que aceitaram a Cristo, vocês são povo escolhido de Deus, santo e amado, e por causa disso, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Nesse texto, ele está falando de um relacionamento uns aos outros, é de nós cristãos. Isso aí que a gente está lendo agora, se aplica a nós aqui, como igreja, nós com os outros cristãos. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Agora ele vai mudar. Tudo que nós lemos até aqui, ele está falando da relação dentro da igreja, entre nós cristãos. Agora ele vai mudar para um outro ambiente de relacionamento. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça,
receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Talvez eu, pelo menos até aqui, planejei assim, né? Essa deve ser a última mensagem que eu trago aqui no domingo, dessa série que a gente estudou sobre Colossenses. Nesse texto, há ordenanças que formam um conjunto de preceitos que, se obedecidos, resultam em mudança prática na vida do cristão e do seu mundo ao redor, das coisas e das pessoas à sua volta. Eu tenho repetido a vocês que a carta de Colossenses pode ser dividida em duas partes. O capítulo 1 e 2 é a parte doutrinária, e os capítulos 3 e 4 é a parte prática. A segunda parte nos traz as consequências das doutrinas que ele ensina na primeira parte. Especialmente nesse texto que a gente leu, a carta de Colossenses nos mostra que o cristianismo é relacional e que nossa nova vida em Cristo implica em mudanças nos nossos relacionamentos e no mundo que está à nossa volta. É bom lembrar que essa carta foi escrita para orientar os cristãos daquela igreja que estava vivendo um problema dos falsos mestres, dos falsos ensinos. E inspirado por Deus, Paulo apresenta uma estratégia que reforça a doutrina, que realça as verdades do Evangelho e, ao mesmo tempo, expõe a necessidade de coerência do viver prático, como forma de vencer aqueles opositores ao verdadeiro Evangelho. Isso se aplica perfeitamente à nossa vida hoje. E aqui tem um ponto, nesse ponto da nossa conversa, que eu gostaria de deixar evidente para vocês. Não há cristianismo sem prática. E não há cristianismo fora dos fundamentos da doutrina do Evangelho. Um dos versos talvez mais mal interpretados que tem na Bíblia é 2 Coríntios 3,6. Esse verso diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. A parte que a gente muitas vezes, ou muitas igrejas, ou muitos cristãos interpretam equivocadamente é a sequência. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muitos pensam que letra aqui é a doutrina, a teologia, e defendem que o importante é ter experiência, é ter prática, e não querer saber de estudar e aprender sobre doutrina. O risco de pensar assim é criar uma vida cristã de puro pragmatismo, sem alicerce doutrinário, que busca apenas o que pode ser experimentado. Baseada nessa visão, tem igrejas por aí que tem culto de oração, que tem culto de cura, de revelação, mas não ensina a doutrina, não ensina as verdades do Evangelho. O erro na interpretação desse versículo é pelo fato de tirá-lo do contexto. O que Paulo de fato está ensinando é que a primeira aliança, que era baseada nas tábuas da lei, posta aqui no verso como letra, evidencia o pecado do homem. O objetivo era evidenciar o pecado que leva à morte. Mas a segunda aliança, que é a aliança do Espírito, ele
é a aliança feita pela graça de Deus, que resulta da fé, a fé em Jesus, selada pelo seu Espírito Santo. E essa segunda aliança, a aliança do Espírito, traz vida eterna. Não tem nada a ver com a doutrina ou com o ensino de que a doutrina, supostamente a letra, mata e o Espírito vivifica. Esquece a doutrina. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores que já existiu, ele aconselhava que na procura de uma boa igreja, não deveríamos priorizar se a pregação do pastor é eloquente, ou se o louvor é emocionante, ou onde o ambiente é gostoso e a experiência é incrível. Ao invés disso, devemos buscar a igreja onde a Bíblia é pregada e ensinada de maneira fiel. E esse é nosso objetivo constante aqui, nos colocar na mão de Deus. Todos nós que estamos e viemos aqui no púlpito repartir alguma coisa, a gente quer que a palavra de Deus seja pregada de forma fiel. Na verdade, a prática e a doutrina precisam andar juntos. Lembrando sempre que a doutrina precede a prática. É por isso que na carta, possivelmente, Paulo começa no capítulo 1 e 2, ensinando a doutrina, para depois, no 3 e 4, falar da prática. A doutrina é a bússola que indica a direção da prática. A doutrina é quem define o que é requerido na prática. A doutrina é quem dá coerência à prática. Então, na carta de Colossenses, Paulo organiza de forma que ela traz a receita para aquela igreja enfrentar os falsos mestres. Primeiro, o conhecimento doutrinário sobre a suficiência e supremacia de Cristo, para em seguida orientar a vida prática daqueles cristãos. Mas é preciso sim que a doutrina resulte em vida prática. Se ela não trazer isso, ela vai ser mera informação, sem transformação. É isso que está sendo demandado agora por Paulo no texto que a gente leu. Aplicação prática da nossa fé. Coerência entre aquilo que aprendemos, sabemos e a forma de vivermos. Deus está nos pedindo que a nova vida que temos com Ele resulte em um novo agir, que impacte o nosso mundo ao nosso redor. Mas por onde começar? O texto que nós lemos nos ordena transformar 2 círculos de relacionamentos vitais. E eu chamo aqui de vitais porque eles têm força de transformar os outros. Quero crer que Paulo falou desses 2 círculos de relacionamento, pois eles expõem com tremenda facilidade a necessidade da coerência da nossa fé. O primeiro círculo de relacionamento que eu frisei quando a gente leu o texto é a igreja. É a relação que temos com nossos irmãos na fé. Partindo da mesma base doutrinária, que logo no começo do texto que a gente leu, Paulo diz assim: portanto, por causa de vocês serem povo escolhido de Deus, santo e amado, aí Paulo chama a nossa atenção para ter um relacionamento com nossos irmãos. Relacionamento que tem que ser marcado, se você tiver aí com a tua Bíblia, no verso 12 ele fala:
por profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. No verso 13 ele fala, pela capacidade de suportar uns aos outros. E suportar aqui é isso mesmo, é aguentar uns aos outros. Tem gente dentro da igreja que é difícil, dá trabalho. E o que ele está ensinando aqui, a gente tem que saber suportar uns aos outros. E perdoar as queixas que tivermos uns dos outros. Pelo amor, que é o elo perfeito, que é o que gruda, que junta. Nós somos várias partes de um mesmo corpo, e essas partes são juntadas por esse elo perfeito que é o amor. Tendo a paz de Cristo em nossos corações como o juiz maior entre nós, e com atitude sempre de agradecimento. Esse relacionamento dentro da igreja deve ser marcado por habitar ricamente em nós a palavra de Cristo. Nós devemos nos ensinar e nos aconselhar uns aos outros com toda a sabedoria. Devemos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em nossos corações. Pare agora e pense o poder desse tipo de relacionamento nas nossas vidas. E como isso tem força para testemunhar do Evangelho aí para o mundo afora. Uma igreja onde os relacionamentos têm essas marcas é uma igreja unida. E é essa união que faz o mundo lá fora crer que Jesus foi enviado por Deus, conforme a gente aprende lá em João 17, 21. O segundo circuito de relacionamento que aparece nesse texto é a família. O nosso lar deve ser o primeiro lugar a sofrer o impacto da nossa nova vida. O pastor John MacArthur diz que é difícil aceitar que um cristão possa exercer algum efeito positivo na sociedade se ele não consegue transformar seu próprio lar. Tudo começa lá em casa. Em casa é o lugar onde essa nova vida vai ser percebida em primeiro lugar pelas pessoas que relacionam conosco. E onde a gente deve dar o exemplo da coerência daquilo que a gente aprendeu com o Evangelho. No texto que a gente leu, Paulo fala sobre 3 relacionamentos no lar, lá em casa. As 3 relações são do marido com a esposa, primeiro relacionamento, dos pais com os filhos e dos patrões com os empregados. O texto que a gente leu usa a expressão escravos e senhores. Lembrando que na sociedade daquela época, o ambiente de trabalho era dentro de casa. Senhor, patrão, empregado, que muitos eram escravos, viviam ali dentro de casa, se misturavam com a família, no relacionamento da família. Por falta de tempo, eu não vou me aprofundar em cada uma dessas atitudes ordenadas que a gente vê nesse texto e que direciona esses 3 relacionamentos. Os versos falam de cada um desses relacionamentos de forma bastante clara, de fácil compreensão, e por causa do nosso tempo, então, nós não vamos aprofundar em cada um deles. Mas se você olhar lá no verso 18, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Não tem nada escrito errado aqui, não. O texto está querendo dizer exatamente o que está escrito aí.
as esposas devem ter uma atitude de sujeição aos seus maridos. Isso não é machismo, é apenas uma ordem de como as relações planejadas por Deus devem ser dentro do lar. Outro ponto, a sujeição é a seu marido. Não é a todo homem, não é a todo mundo, é a seu marido. Essa sujeição não é inferioridade intelectual, não é inferioridade espiritual ou de qualquer outra forma. Como diz o verso, é uma sujeição voluntária, como convém a quem está no Senhor. É a forma que o verso termina. No verso 19, está escrito: maridos, amem suas mulheres e não a tratem com amargura. A ordem é amar as suas esposas, no padrão de amor mais elevado, não tratá-la com amargura, cuidar dela como se cuida do seu maior tesouro. Quando o relacionamento do marido e esposa é assim, segundo os princípios de Deus, há harmonia no lar, há suporte mútuo, há diálogo, há paz, há amor. No verso 20, fala dos deveres dos filhos que devem obedecer em tudo a seus pais. Por outro lado, o verso 21 diz que os pais não devem irritar seus filhos, para que isso não resulte em desânimo, em perda de motivação para a vida. Por último, no verso 22, fala que os empregados devem obedecer aos seus patrões terrenos em tudo, não fazendo as coisas certas só quando o patrão está por perto. Ao mesmo tempo, no verso 4, no verso do capítulo 4, o primeiro verso, diz que o patrão deve tratar seus empregados de forma justa e direita. Um comentário importante aqui, quando a gente olha esses relacionamentos todos. A sujeição da mulher e as obediências dos filhos e escravos ou empregados se limita, em primeiro lugar, à obediência a Deus. Se o marido, os pais ou os patrões exigem algo contrário ao que é da vontade de Deus, as ordens de Deus, contrário às ordens de Deus, a obrigação de sujeição da mulher e as obediências dos filhos e dos empregados devem ser quebradas, porque em primeiro lugar importa obedecer a Deus. Sei que a gente podia falar muito mais sobre essas ordens, sei que tem muita gente que tem dúvidas, mas eu vou parar por aqui, pois quero fazer e trazer para vocês duas perspectivas importantes que estão implícitas nesses versos e presentes no relacionamento de um lar cristão. Então, duas perspectivas. A primeira é a predominância de um princípio que não foi trazido pelo cristianismo, já existia nos padrões da sociedade. Eu estou falando que nesses relacionamentos, eles são regidos pelos princípios de autoridade e submissão, ou autoridade e obediência. Pra vocês terem uma ideia, Aristóteles, que vem antes de Cristo, já falava sobre isso como meio de ter uma sociedade equilibrada, que funcionasse bem. A Bíblia reforça essa disciplina nos relacionamentos entre esposa e marido, pai e filhos, patrões e empregados, autoridades e cidadãos, entre Deus e seus filhos. Não há mudança nisso. Deus exige que nossos relacionamentos sejam marcados por autoridade
e obediência, para haver disciplina e ordem. Mas conforme o texto que a gente leu, há novos elementos trazidos pelo cristianismo. Embora essa primeira parte, de que a relação é uma relação de autoridade e obediência, o cristianismo traz para dentro desses relacionamentos algo novo, que transforma por completo esse relacionamento quando comparado ao padrão de autoridade e obediência do mundo. Que nova perspectiva é essa que o cristianismo trouxe? Ela pode ser expressa por 3 aspectos marcantes. Tem uma nova presença nesses relacionamentos. Tem um novo propósito nesses relacionamentos. E tem um novo padrão nesses relacionamentos. Sua vida com Cristo trouxe para a relação do lar uma nova presença. Que nova presença é essa? É Jesus Cristo. Embora o relacionamento de autoridade e obediência existisse, agora esse princípio de autoridade e obediência existe diante da presença de Jesus Cristo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Se você olhar no verso 18, está escrito assim: convém a quem está no Senhor. No verso 20 fala assim: pois isso agrada ao Senhor. No verso 23 fala: como para o Senhor. No verso 24 diz: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E no verso 1 do capítulo 4 fala: sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. No lar cristão há uma nova presença. O princípio de autoridade e obediência é praticado na presença de Jesus Cristo. Isso muda tudo. Essa nova presença traz um novo poder. Cristo está lá. Seu poder está lá para fazer da sua família, da sua casa, aquilo que Ele quer que seja feito. Um lar de harmonia, que é a luz para os seus membros e para os seus vizinhos. Nós cantamos no primeiro corinho de hoje: há uma força que se move entre nós. Isso é presença. Há uma força que se move, que está presente dentro do seu lar, e é Jesus Cristo. Segundo aspecto dessa perspectiva que o cristianismo trouxe no relacionamento, é que sua vida com Cristo, na sua casa, tem um novo propósito. O verso 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Ele introduz um novo propósito. Seja como for sua casa, seja qual for o seu papel em seu lar, faça tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, como para o Senhor Jesus Cristo. Faça tudo para a glória e para a honra de Deus. Se você atua como esposa, como marido, como filho, como pai, como patrão ou como empregado, liderando ou obedecendo, faça tudo para a glória, para a honra de Jesus. Esse é um novo propósito que deve reger nossa atitude em casa. Também no primeiro cântico nosso, nós cantamos isso: para o louvor da sua glória. Esse é o propósito. Então, no nosso relacionamento em casa tem uma nova presença, que é Jesus Cristo. Tem um novo propósito, que é o louvor, que é a glória, que é a honra de Jesus Cristo em tudo que nós fazemos. E o terceiro aspecto é que nas relações do cristão em casa há um novo padrão.
Nós precisamos de um padrão. O padrão ajuda a gente a entender o que deve ser feito. O padrão é um modelo a ser seguido. Fica mais fácil de entender quando a gente tem uma referência. Em Efésios 5:25, Paulo fala assim: marido, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O padrão é Cristo, é do jeito de Cristo. Antes de Cristo, eles não tinham esse novo padrão. Agora, nossos relacionamentos, a começar em casa, deve ter Cristo como modelo, que liderou com humildade, que obedeceu servindo e que se entregou por amor. Então temos agora uma nova presença, nos dando poder através de um novo propósito, seguindo um novo padrão, que rege o comportamento do cristão na aplicação do princípio de autoridade e obediência nos seus relacionamentos. Devido a Cristo, que está presente em nossa casa, que é o nosso propósito maior nas nossas atitudes e que é o nosso padrão, a qualidade de relacionamento que é impossível para o mundo pode existir em nossos lares. Para fechar, como pessoas resgatadas por Cristo, que têm uma nova vida, Deus espera que nossos relacionamentos sejam transformados. Começa aqui na igreja, entre nós irmãos, e também lá em casa, no nosso lar. Aquilo que a gente aprende do Evangelho tem que influenciar, tem que mudar, tem que transformar a forma com que a gente vive entre os irmãos e a forma com que a gente vive os relacionamentos dentro de casa. Em qualquer relacionamento, sempre vamos estar sujeitos aos princípios de autoridade e obediência. É assim na igreja, é assim nos nossos lares, é assim na relação com as autoridades constituídas que a Bíblia ensina, é assim na nossa relação com Deus. Mas como cristãos, essa nova vida que temos, nesta nova vida que temos, precisamos saber nos apropriar e nos entregarmos ao poder da presença de Cristo no meio de nós, na igreja, no lar. Quando a gente canta que essa nova força está presente entre nós, está presente aqui na igreja, está presente em casa, está presente em todos os lugares que nós como cristãos estivermos. O Espírito de Deus está dentro de nós. E essa presença traz o poder de Deus capaz de transformar a nossa casa. Nós devemos ter um novo propósito, que é fazer tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que nesses relacionamentos, quer estejamos na posição de autoridade ou de obediência, que o nosso propósito seja fazer tudo para o louvor de Jesus Cristo, para a honra de Jesus Cristo. E por último, nos nossos relacionamentos, que a gente tenha a vontade, a busca de seguir o novo padrão, o padrão que é Jesus Cristo, que sendo Deus, se humilhou e serviu em completa obediência. Hoje é dia dos pais, né? E o texto calhou bem, embora a gente não falou só dos pais, mas os pais que têm a responsabilidade de ser líder na sua casa, especialmente na educação espiritual da sua família. Que o texto de hoje ajude, não só eles, não só a nós como pais,
mas todos nós, como esposa, pais ou filhos, a lembrar que se é difícil olhar para o texto e cumprir com aquilo que Deus espera de nós, nós precisamos lembrar que a gente tem a presença de Cristo no meio de nós, que a gente deve ter o propósito de honrar a Ele e que Ele é o modelo para a gente seguir. E graças à bondade, ao amor e à misericórdia dEle, por graça, ao mesmo tempo que Ele exige isso de nós, Ele nos capacita. Vamos orar? Paizinho de amor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela forma misericordiosa com que o Senhor trata com a gente. Embora o padrão seja alto, ao mesmo tempo o Senhor fala: eu estou ao seu lado, eu vou lhe capacitar. Senhor, que todos nós possamos nos nossos papéis, no relacionamento aqui na igreja, no relacionamento lá nas nossas casas, nos oferecermos a Ti, para que o Senhor trabalhe em nós e a gente aprenda a fazer aquilo que é a Tua vontade nesses relacionamentos. Que nós possamos sempre lembrar que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor, com a Sua presença, nos traz o poder para que essas relações sejam transformadas de acordo com a Tua vontade. Faça isso em nós, Senhor. Faça isso nos nossos lares. Faça isso nos nossos relacionamentos. Para a honra e glória exclusiva de Jesus Cristo. Amém.